Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão no sacerdócio, caros irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir vem fundamentar a necessária coragem que nós, cristãos, precisamos para os nossos dias, para os tempos atuais. E qual é este fundamento que o Evangelho hoje nos apresenta? O mesmo que levou este homem leproso, e segundo o costume e o ensinamento da época, o leproso vivia em lugares desertos, ele era proscrito, essa era a expressão da sociedade, excluído devido à sua doença. E até o seu jeito de se vestir precisava indicar esta realidade. Além da consciência que ele devia ter, a atitude de estar a par da sua situação atual e a parte da sociedade, ainda até os sinais visíveis era para lembrar os outros. E se não bastasse, ele deveria estar sempre gritando: impuro, impuro. Dentro desse contexto, é que este homem toma uma atitude. Ele se aproxima de Jesus de Nazaré. Com que fundamento? Ele acreditou na compaixão. Ele acreditou nessas palavras que nós rezamos e cantamos: libertai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Acreditando, confiando de que Jesus tinha poder de transformar a sua vida, de purificá-lo. Então, ele se aproxima do Senhor. Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos, humildemente, numa posição adorante, reconhecendo em Jesus uma força, um poder que ia para além das forças humanas. Até porque a graça, a cura de uma lepra nesse tempo equivaleria o milagre da ressurreição dos mortos. Então, de joelhos, ele se aproxima de Jesus e suplicava-lhe: se queres, tens
o poder de purificar-me. Vamos falar como o leproso? Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão. Se um leproso se aproximava das pessoas, se ele ultrapassasse estas normas, as pessoas se enchiam de quê? De medo. Talvez até de raiva dele. Mas Jesus se encheu de quê? De compaixão. Foi isto que o coração daquele homem intuiu. Procurou a compaixão de Deus. Essa compaixão que tem poder de libertar. Mas Jesus não para aí. Cheio de compaixão, ele expressa esse sagrado coração, estendendo a mão sobre ele e o tocou. Gente, se o leproso tinha que ficar excluído, ninguém também podia tocar num leproso. Então, se esse homem vai além daquelas normas, daquela lei, daqueles costumes, Jesus ainda mais. Por causa da importância da pessoa, para Jesus, mais importante do que a nossa doença, as nossas misérias, as nossas fraquezas, é a nossa pessoa. E aquele homem se sentia totalmente desprezado em sua pessoa. Até porque a sociedade naquele tempo não sabia lidar com a lepra. Então era jogado a água suja e a criança junto, que tudo ficasse distante. Mas Jesus, ele veio transformar, ele veio alargar os corações, ele veio superar esta forma de que naquele tempo, e se não tomarmos cuidado também hoje, de estarmos dividindo as pessoas, puro, impuro, santo, pecador, merece, não merece. E Jesus veio derrubar as barreiras de preconceitos, de qualquer coisa e pensamento que não gere comunhão entre nós. Então, cheio de compaixão, Jesus estende a mão, toca o homem e ainda fala: eu quero, fica purificado. A atitude dele, humilde, se queres. Ele não deu uma ordem a Deus. Que hoje é uma tentação, né? Que nós cristãos temos. De querer usar a fé. E a expressão é esta: querer usar a fé para conseguir o que a gente quer. Isso é bem próprio de seita. Instrumentalizar a fé, aprender a lidar com a fé para que você consiga o que você quer. Não foi esta a atitude de querer instrumentalizar Deus que levou este homem a alcançar este milagre. Repito que era um sinal messiânico, porque só Deus podia curar alguém da lepra. Equivaleria e equivalia para o povo uma ressurreição. Só Deus pode fazer. Então Jesus o faz, porque Ele é verdadeiro homem, mas Ele é verdadeiro Deus. E é este verdadeiro Deus e verdadeiro homem, meu irmão, minha irmã, que hoje se apresenta a nós,
com este mesmo coração, que quer ser para mim e para você o motivo, o fundamento do nosso relacionamento com Ele, o fundamento da nossa coragem. O que nós ouvimos na primeira leitura? A derrota que o povo de Israel sofreu, até a arca sendo saqueada também, a arca da aliança, porque os filisteus tiveram coragem. Não vamos desanimar, não. Vamos ter coragem, senão a gente vai cair na mão dos hebreus, vamos nos tornar escravos deles. Então, fundamentados no medo de se tornarem escravos, eles tiveram coragem e venceram o povo de Deus, por medo. Esse não pode ser o fundamento do nosso relacionamento com Deus, o medo. Nenhum tipo de medo. Nem o medo da doença, do fracasso, das dívidas. Não sei, tem tantas coisas que causam medo em nós. E é tanta a fragilidade que temos. Mas nós precisamos recorrer a esse coração misericordioso. Também com os medos que temos, precisamos entregar nesse lado aberto os nossos medos e tudo aquilo que queira substituir o verdadeiro fundamento do nosso relacionamento com Deus, que é uma fé confiante. Repito, não esta fé de querer instrumentalizar a força de Deus, o poder de Deus, para o nosso bel prazer, para o nosso sonho, para os nossos projetos. Não. Isso não é católico. Mas a confiança nessa compaixão infinita, nesse Senhor que se aproxima de nós, esse Senhor que nos toca e que nos diz: eu quero, fica curado. Fica curado de todo e qualquer engano. Fica liberto de tudo aquilo que quer afastar você de mim, diz o Senhor. E a única força, irmãos, que tem esse poder, a única lepra que de fato tem esse poder, chama-se pecado. Nem o diabo, que quereria ter esse poder de nos afastar de Deus, ele não tem esse poder nele. Ele tem poder de nos tentar, até de nos seduzir. Isso desde o princípio da humanidade. Mas quem aceita a sedução, quem se deixa seduzir, quem acolhe a palavra dele e despreza a palavra de Deus, somos nós. Não é ele que entra em nós e nos arrasta para o pecado. Não é. Somos nós. Infelizmente. Somos nós que trazemos forças de contradição aqui no nosso coração. Se o coração do Senhor é rico em compaixão, podemos dizer que o nosso é rico em contradição. Como também percebemos nesse evangelho. Jesus, depois daquele homem purificado, imediatamente, com severidade, despediu e recomendou-lhe: não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho, porque somente o sacerdote podia reintegrar
a pessoa que recebeu essa cura na comunidade religiosa. E Jesus, ele não veio contra a lei judaica, ele veio elevá-la à perfeição. Então Jesus manda, olha, obedece esta norma, esta lei, vai ao sacerdote. Mas olha que interessante, versículo 45. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Gente, o homem acabou de receber o milagre. Teve confiança. Recebeu a graça. E agora desobedece a palavra de Deus. E o Evangelho diz assim, que a partir dessa desobediência daquele homem, Jesus teve que, já no princípio do seu ministério, ficar como os leprosos, porque os leprosos não podiam entrar na cidade e tinham que ficar nos lugares desertos. Era o que Jesus estava experimentando agora. E nisso também nós percebemos o alcance da compaixão do Senhor. Essa misericórdia do Senhor que vem até nós, que nos toca, que tem poder de nos purificar, de perdoar os nossos pecados, nos revela esse Deus que em tudo se faz semelhante a nós. Neste caso, se fez semelhante até ao leproso, fez a experiência do leproso de estar excluído. Agora, pasmem, pelo próprio leproso, que tinha acabado de receber o milagre, já não era mais leproso, e nem por isso o Senhor castigou. Ah, é? Te dou a cura, e agora você me desobedece? Então, receba de novo aquilo que eu tirei. Foi isso que aconteceu? Não. Quantas vezes, irmãos, acontece conosco? A gente chega realmente arrependido diante de Jesus no sacramento da confissão. A gente confessa. Passam dias, ou às vezes nem dias, a gente cai naquele mesmo pecado que a gente confessou. Não acontece isso? Se a gente confia na misericórdia, a gente se arrepende, a gente retorna ao Padre e a gente confessa de verdade, arrependido, até que nós já tínhamos confessado e caímos. E o que o Padre tem que fazer se o seu arrependimento é verdadeiro? Se o meu arrependimento é verdadeiro? O que ele faz? Ele perdoa em nome de Jesus. Como nós percebemos no Evangelho. A purificação que o Senhor quer realizar na nossa vida não supõe a perfeição, porque Deus sabe que só Ele é perfeito. Enquanto nós estivermos com olhares exigindo perfeição de nós ou de outros, nós mais cedo ou mais tarde cairemos no desânimo. Ah, não adianta, eu não vou me confessar mais. Por quê? Já confessei uma vez, caí, confessei de novo, caí, não. E é isso que o diabo quer, que o fundamento do nosso relacionamento com Deus não seja a confiança, e sim o desânimo, ou o medo. O que o padre vai falar? Ou a vergonha, eu tenho vergonha, não vou voltar para falar do mesmo pecado. Daí a pessoa vai sendo levada pelo inimigo, também pelo orgulho, aí se excluindo. Não é mais uma norma, uma lei, a própria pessoa vai se excluindo. Quer saber uma coisa? Não vou mais na missa. Por quê? Vou na missa, não posso comungar. E a pessoa vai se auto-excluindo e vai se colocando nos desertos, vai se colocando à parte,
da vida da igreja, da vida de oração, porque ela tem um pecado, uma grande fraqueza, não só. É porque ela ainda não escolheu a compaixão de Deus como fundamento do seu relacionamento com Ele. Quem faz do fundamento do seu relacionamento a compaixão, também vai aprendendo a lidar com as misérias do irmão e com as próprias misérias. Porque, repito, o nosso coração está povoado de contradições, como deste homem, que recebeu o milagre e logo em seguida uma palavra de ordem, e ele desobedeceu e prejudicou inicialmente a missão de Jesus. Fisicamente, mas diz o Evangelho que mesmo no deserto, todos iam a ele. Qual é o fundamento do seu relacionamento com Jesus? Do meu relacionamento? Existe maior fonte de coragem para lutarmos contra o pecado do que a confiança na misericórdia infinita dele? Se existe, escolha isto. Mas para mim, não existe. Diante do testemunho deste homem, fraco, miserável, com contradições como nós, como eu, brilha no meio da lama esta luz que é a misericórdia do Senhor. Não adianta nós pautarmos a nossa vida em exigências de perfeição. Nenhum casamento se aguenta. Nenhum padre se aguenta. Nenhum seminarista, nenhuma amizade, nenhum relacionamento se aguenta se a nossa medida for a exigência uns para com os outros da perfeição. Nós não somos. Desculpa dar essa notícia, mas é uma boa notícia. Diga aí para a pessoa do seu lado: só Deus é perfeito. E este Deus, que é perfeito, é rico em compaixão. E te ama. E te quer. E tem poder de santificar-te. Põe a mão no seu coração, como fizemos também no começo da missa. E agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, a estender a sua mão em direção ao altar, simbolizando a nossa entrega no lugar propício para a nossa santificação, no lugar propício para nós retomarmos o bom combate, o combate da fidelidade, da obediência ao Senhor, o combate da confiança nesse Deus amoroso e misericordioso. CançãoNovaPlay.com. Assine já!